Eu quero perguntar a você esta manhã: você acredita na provisão de Deus para a sua vida? Você acredita que Jesus pode fazer do pouco o muito para você e para a sua família? Você acredita que nas mãos de Jesus o que é pequeno torna-se grande, o que não é nada torna-se tudo? Se a sua resposta é sim, eu creio que é o início do milagre que Deus pode fazer na sua vida. A mensagem de hoje está baseada no Evangelho de João, capítulo de número 6, quando a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus, depois de fazer muitos milagres, percebeu que já chegava a tarde e a multidão estava cercando Jesus, e diz a Bíblia que Jesus sente compaixão por aquela multidão. Então, pergunta a Filipe, um de seus discípulos: Filipe, onde compraremos pão para toda esta gente comer? Filipe então diz: Senhor, 200 dinheiro, 200 dias de um trabalhador não vão bastar para que todo este povo coma. Diz-nos a palavra que eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. André, então, um de seus outros discípulos, chega até Jesus e diz: Jesus, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Jesus manda o povo assentar-se na relva, organiza os grupos, levanta aquele pequeno cesto com pães e peixes, dá graças ao seu Pai e serve ao povo. Diz-nos a Bíblia que o pão e o peixe se multiplicou, todos comeram, todos se saciaram e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Esse texto sagrado, ele nos revela algumas verdades interessantíssimas. E essas verdades eu quero que você abra o seu coração para ouvi-las nesta manhã. Em primeiro lugar, o versículo nos mostra a compaixão de Jesus. O texto da palavra de Deus nos diz no versículo 5 que Jesus olha para aquela multidão e sente compaixão. Não obstante eles estarem seguindo a Jesus pelo deserto, buscando cura, buscando milagres, Jesus percebeu que eles estavam com fome. Jesus olha e vê pessoas já na melhor idade. Jesus vê mulheres grávidas. Jesus vê mulheres com crianças no colo. E o coração de Jesus sente compaixão por aquela multidão. A Bíblia Sagrada nos diz que é um coração contrito e quebrantado Deus não rejeitará. E Ele é aquele que sente compaixão por nós. Diz-nos a palavra que a misericórdia do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã. Pode ser, meu amigo, minha amiga, que alguém tenha se esquecido de você, mas a Bíblia diz: ainda que o seu pai ou a sua mãe se esqueça de você, Deus jamais se esquecerá de você. Ele tem tido compaixão da sua vida e nesta manhã Ele derrama o amor dele sobre o seu coração. E eu tenho certeza que hoje você pode sentir esse amor, essa compaixão maravilhosa que desce do trono de Deus diretamente para a sua vida, para te alcançar, para te abençoar, para restaurar a sua sorte. Mas o texto sagrado nos diz, em segundo lugar, além da compaixão de Jesus, mostra-nos o teste de Jesus. Isso mesmo, o teste de Jesus. Diz a Bíblia no versículo 5 que Jesus, vendo a multidão, chama a Filipe e pergunta: Filipe, onde compraremos pão para esta gente comer? E o versículo 6 afirma: mas ele dizia isto apenas para o experimentar, porque ele já sabia o que ia fazer. Você sabia que muitas vezes na nossa vida nós somos testados, nós somos provados pelo Senhor? Há pessoas que diante de uma prova, de uma luta, de uma dificuldade, começam a reclamar, começam a murmurar, começam a blasfemar contra Deus e dizem: Deus me abandonou, ninguém gosta de mim, eu estou sozinho. Muitas vezes não é que você está sozinho, não é que ninguém gosta de você, é que você está passando pelo teste de Deus, é que você está passando pela faculdade de Deus, que é o deserto. O deserto é a escola de Deus para preparar-nos para o santo ministério. O deserto é a escola de Deus para nos colocar em lugares altos. E talvez você esteja sendo testado pelo Senhor. Talvez você esteja passando por uma prova, mas saiba de uma coisa: Jesus já sabe o que vai fazer. Tudo está em suas mãos, tudo está em seu controle.
nada foge ao controle de Deus. E Ele com certeza já tem preparado um milagre para você, um milagre para a sua família. Mas em terceiro lugar, a Bíblia nos fala da solução de Jesus. Quando Filipe ouve a pergunta, onde compraremos pão? Filipe diz, Senhor, 200 dinheiro não dá para esse povo comer. 200 dinheiro, na verdade, representava cada dinheiro um dia de um trabalhador. Se você tirar no Brasil os sábados, os domingos e os feriados, era praticamente um ano, ou quase um ano de trabalho de um trabalhador. O que Filipe estava dizendo? Filipe estava dizendo, Senhor, se nós tivermos aqui acumulado um ano de trabalho e tivéssemos uma padaria aqui no deserto, mesmo assim, com esse dinheiro e com essa padaria, nem assim conseguiríamos sustentar toda esta multidão. Mas Jesus sempre tem uma solução. E então um de seus discípulos, chamado André, chama a atenção de Jesus e diz, Jesus, eu também não tenho dinheiro nem solução, mas está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Pergunta André. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, era pouco aos olhos de André, mas era muito aos olhos de Jesus. Era pouco aos olhos de Filipe, mas era muito aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Talvez o que você tenha tão pouco. Você diz, eu tenho tão pouca força, eu tenho tão pouca esperança de que eu vou conseguir alguma coisa. Eu tenho tão pouco recurso financeiro, mas eu quero dizer a você, se você depositar a sua confiança em Jesus, se você colocar a sua confiança em Deus, Deus fará um milagre na sua vida. É o Salmo de número 37, versículo 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jesus então resolve aquele problema, soluciona aquele problema com pouco. Creia nesta palavra, do pouco Deus fará muito, do nada Deus fará tudo, do fraco Deus fará forte, do pequeno Deus pode fazer grande. Mas a Bíblia Sagrada nos fala da organização de Jesus também. Quando Jesus pega aquele pequeno cesto com 5 pães e 2 peixes daquele rapaz, Jesus não sai distribuindo de maneira desorganizada, não. Jesus diz, mande que o povo se assente, grupos de 100, 50, para que a organização possa proceder ou anteceder o milagre. Meu irmão, minha irmã, querido amigo, a organização antecede o milagre. Não adianta nós queremos algo grande de Deus se nós não somos organizados nas pequenas coisas. Não adianta nós queremos algo maravilhoso para a nossa vida se nós não conseguimos administrar as coisas pequenas. Jeremias nos pergunta, a Bíblia Sagrada, através de Jeremias, nos pergunta, se tu não podes correr com os que vão a pé, como que você vai competir com cavalos? Meu amigo, se você não pode passar os pequenos testes de Deus, como que você poderá enfrentar os grandes desafios que Deus tem para a sua vida? Então Jesus pede que o povo se organize, pede que os grupos se assentem, para que não haja bagunça. É o que está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Você só vai ter progresso se você tiver ordem, se você arrumar a sua vida com Deus, se você fizer um concerto, tomar uma decisão de aceitar a Jesus, de entregar a sua vida a Jesus e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, aí começará um processo do milagre de Deus para a sua vida. Mas eu quero falar com você também sobre o milagre de Jesus. No versículo 11, a Bíblia Sagrada diz que todos comeram, todos se saciaram. Quanto mais pão tirava do cesto, mais pão tinha. Quanto mais peixe tirava do cesto, mais peixe tinha. As mulheres comeram, os filhos, as crianças, os anciãos, a multidão toda, homens, mulheres, crianças, todos puderam se saciar, inclusive os próprios discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque aqui tem um ponto principal. Diz-nos a palavra que quando Jesus pegou aquele pão e aquele peixe, ele levantou e deu graça. Ele não simplesmente disse, podem comer. Não, ele levantou ao céu e disse, Pai, eu te dou graças.
é o poder da gratidão. Você sabia que a gratidão ela tem um poder extraordinário? A gratidão ela tem o poder de realizar coisas tremendas na nossa vida. Há muitas pessoas que são tão ingratas. São pessoas que não sabem agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela família, pelos pais, pelo emprego, pelo salário e vivem de dia em dia reclamando de tudo e de todos e com isso estão perdendo a bênção de Deus para a sua vida. Jesus nos traz uma grande lição aqui, a lição da gratidão. Agradeça a Deus neste sábado, agradeça a Deus pelo privilégio de você poder estar ouvindo, estar vendo, estar andando, trabalhando, estar em casa ou no trabalho, aonde quer que você esteja, que neste momento, no seu íntimo, você possa dizer: obrigado, Jesus, pela minha vida e pela minha família. Mas em último lugar, nós encontramos neste texto a provisão de Deus. A provisão de Jesus é algo extraordinário. E por quê? Porque Jesus, nada do que Ele faz é a conta gotas. Nada do que Jesus faz é pequeno. Sabe por quê? Porque Ele é grande. E um Deus grande faz coisas grandes. Um Deus grande realiza milagres extraordinários. O que eu quero dizer com isso? É que diz a Bíblia que depois que todos comeram e se saciaram, sobraram ainda 12 cestos cheios de pães e peixes. 12! Eu imagino que, como tinha 12 discípulos, 12 apóstolos, talvez Jesus poderia ter dito: um cesto para cada um levar para casa. O que Jesus faz, Ele faz para sobrar. Felipe pergunta: onde compraremos pão? Ou o que é isso para tantos? E Jesus serve o pão e ainda sobra. Na mente de Felipe, ele está calculando cada centavo. Na mente de Jesus, ele está fazendo sobrar aquilo que era pequeno aos olhos dos discípulos, tornou-se grande aos olhos de Jesus. Meu amigo, minha amiga, Deus pode fazer um milagre na sua vida nesta manhã. Agora, antes do milagre, você precisa do Deus do milagre. Antes da bênção, você precisa do abençoador. Antes de você conquistar as coisas aqui na terra, você precisa fazer um propósito com Deus dos céus. Eu quero orar por você. Eu quero dizer a você: entregue a sua vida a Jesus. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus projetos serão estabelecidos. Acredite na compaixão de Jesus. Acredite que Jesus muitas vezes nos testa, mas é para que nós possamos ser aprovados. Nós só somos aprovados quando passamos pela prova. Acredite que Jesus, Ele nos traz aqui o poder da gratidão. Acredite que Jesus faz do pequeno muito e que multiplica na sua vida as suas bênçãos. Ore comigo neste momento e creia, independente da sua situação, seja você desempregado ou não, seja você com recurso ou não, Jesus está aqui para fazer um milagre na sua vida. E este milagre é um milagre da multiplicação. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te louvamos pela compaixão de Jesus, pela solução que Jesus deu àquela multidão faminta, que diz-nos a Bíblia que estavam andando como ovelhas sem pastor. Mas Jesus, do pouco fez muito. Daquele pequeno cesto com 5 pães e 2 peixinhos, Ele alimentou uma grande multidão. Eu peço a Tua bênção sobre aqueles que estão precisando de um milagre, aqueles que estão precisando de provisão, de providência, de milagre, de solução para os seus problemas. Venha até essa pessoa agora, resolve este problema, provê, Senhor amado, enche, meu Deus, a vida desta pessoa de Tuas bênçãos e de Teus milagres. Eu oro, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.